de Deus. Quero convidar o pastor João a se colocar aqui. Nós vamos estar orando pela vida dele. A igreja se coloca em pé para nós receber o nosso pastor. E nós vamos estender nossas mãos para cá, em direção a ele, e nós vamos pedir a Deus que ele venha ser um instrumento nas suas mãos mais uma vez aqui nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus querido, nós vamos entrar, Pai amado, na tua santa e na tua gloriosa palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, te apresentando assim a vida do teu servo, Pai, o teu filho, o teu escolhido aqui nesta noite, Pai, para ministrar a tua santa e genuína palavra. Que ele venha ser um instrumento nas tuas mãos, Pai. Que ele venha ser, amado, a boca de Deus aqui nesta noite. Que se anule o homem que há nele, para que o teu Espírito Santo cresça sobremaneira a falar com cada um de nós. Ó Pai querido, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Pai, para que assim nós possamos receber a tua palavra. Eu quero, Deus, na condição de tua serva, abençoar a vida do teu servo nesta noite, e que ele seja, Pai, um canal de bênçãos, um instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, você vê aqui nesta noite porque tem um propósito. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. Sem Deus nada somos, com Deus nós somos todas as coisas. Eu creio que Deus tem algo para você e principalmente para mim, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e que Deus venha derramar o seu poder e da sua graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou as suas Bíblias. Nós vamos à leitura que nós lemos aqui, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, e vamos ler a partir do primeiro verso, né? Enquanto você vai procurando na Bíblia aí, eu quero cumprimentar os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Eu vi a Valéria apresentar o Fabrício, é isso, prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui nesta noite, e que Deus abençoe a sua vida, a todos vocês que estão aqui, né? As irmãs, quero trazer o Fabrício, né? Todos vocês aí. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um tema que está sendo estendido aqui na igreja há 6 semanas. E nós pregamos sempre o mesmo tema, né? Mas cada um, Deus tem dado uma direção maravilhosa a respeito desta palavra. Naamã, irmãos, Naamã, ele não era crente, né? Até porque na época de Jesus não existia a palavra crente, né? Isso vem surgindo depois, com o passar do tempo. E hoje nós nos chamamos crente, o povo cristão. Na época, queridos, na época de Naamã, eles conheciam mais como o povo de Deus, como os hebreus, os israelitas. E hoje nós nos incluímos como, no contexto geral, como o povo de Deus. Eu quero fazer a leitura aqui da palavra de Deus, do capítulo 5. Eu vou fazer assim, vamos combinar uma leitura. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o segundo versículo. Tá? Eu leio o terceiro e você lê o quarto, até o 10, tá bom? Vamos começar aqui. Primeiro verso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. E os sírios haviam saído em fortalezas
e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Nabal. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos na igreja, quero ouvir vocês. Então entrou Naamã, O Senhor dizendo: assim é assim, disse a criada, que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai um pretexto para romper comigo. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel, havia rasgado suas vestes, e ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgas as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Novamente a ti, Israel. Querido Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Papai amado, queremos fazer a Tua vontade aqui na terra, e que seja feita em todos os lugares a Tua vontade, em nossas vidas, nos nossos lares, segundo a oração que Jesus nos ensinou, diz, que é para nós ouvirmos a Tua palavra, que seja feita a Tua vontade na terra e nos céus. Que nesta noite, Pai, o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos. Que esta palavra, Senhor, seja renovada a cada dia, a cada momento, a cada ministração, a cada estudo. Assim a vida dos irmãos que vieram aqui nesta noite. Senhor amado, abra os corações, abra o entendimento. Ó Espírito Santo, para que todo aquele que estiver ouvindo esta palavra, ela seja tão penetrante quanto uma espada de 2 gumes. Que a palavra de Deus venha dar o entendimento, a alegria. Que esta palavra venha trazer a libertação. Que esta palavra ela venha trazer a cura. Que esta palavra venha trazer a restauração, a reconstituição, Senhor, daquilo que foi destruído. Por isso, nesta noite, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, juntamente com os teus filhos e as tuas filhas, para que o teu poder, meu Deus, seja derramado sobre a igreja aqui neste lugar, e cada irmão e cada irmã que adentrou nesta porta possa sentir, meu Deus querido, a tua presença. Que o teu Espírito Santo movimente o homem, movimente a mulher nesta noite, e que os lábios não se calem de glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a direção, Papai querido, nesta noite sempre, em nome do Senhor Jesus. Tome assento, por favor, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós podemos tirar algo nesta noite de uma situação terrível para uma situação diferente na vida de uma pessoa. E nós poderíamos nominar a nossa ministração baseado neste tema, fazendo uma pergunta: qual é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Queridos, a lepra, no período de Naamã, as pessoas que eram leprosas, elas eram levadas para fora dos vilarejos, para fora das cidades, para fora das redondezas das cidadelas, e elas ficavam
agrupados num determinado lugar. Muitos deles, queridos, já não tinham mais famílias, e eles passavam a mendigar e a se aproximar das favelas, ou seja, dos rebaldes das cidades, para pedir alimento. Queridos, era uma doença detestável. A lepra, ela afastava as pessoas das pessoas. Meus queridos, uma pessoa com lepra, ela era desprezada, ela não era convidada, ela se retirava do convívio da família, ela era afastada do convívio da sociedade. Uma pessoa leprosa, ela ficava morando nas cavernas, pelas matas, pelo deserto, longe das pessoas curadas. Ninguém queria chegar perto de uma pessoa doente. Nós lembramos da história daquela mulher, segundo Jesus nos relata nos evangelhos, que ela estava com fluxo de sangue. E quando a pessoa estava doente, contaminada, ela era afastada da sua família, ela era afastada da sua casa. Hoje, nós conhecemos a lepra aqui no Brasil como hanseníase. O que é essa doença? É uma doença que continua contagiando. É uma doença que ela vem criando erupções na pele e é contaminada. Ela contamina as pessoas. Naquela época não existia a medicina de hoje, não existia a ciência de hoje para combater uma doença terrível. Mas quando nós pensamos, mas qual será a lepra que tem me afastado das pessoas? Qual é a doença que tem me tirado da presença de Deus? Queridos, hoje a lepra era combatida com medicamentos, com tratamentos médicos. Na época de Naamã, meus queridos irmãos, eles não tinham os mesmos costumes de Israel, mas eles também afastavam as pessoas do convívio familiar quando estavam doentes. E a palavra de Deus, aqui no livro de Levítico, no capítulo 13, quando uma pessoa em Israel estava com lepra, ela ia até o sacerdote, ou o sumo sacerdote, e ele constatava a lepra, e eles afastavam essa pessoa 7 dias do convívio. Passando 7 dias, ele voltava novamente à presença do sacerdote. E se a pele demonstrava sinais que havia cura, eles se purificavam, lavavam as suas vestes e se banhavam e voltavam ao convívio da família. Mas se aquela doença estava deixando a pele avermelhada, brotando sangue e os pelos embranquecidos, eles eram considerados imundos e não voltavam para sua casa. Queridos, com a graça de Deus e com o passar dos tempos, hoje essa doença é combatida, mas ela continua contaminando. E imagina naquela época quais seriam os recursos médicos, farmacêuticos, científicos para que uma pessoa fosse curada. Isso não existia. Porém, aqui nós estamos falando de alguém muito importante numa nação. Ele não era apenas o comandante de um grupamento, não era apenas o comandante de um quartel, de um aquartelamento de soldados. Ele era comandante geral do exército da Síria. Ele, depois, acima dele estava somente o rei, as ordens do rei. Naamã, ele era admirado pelos seus soldados, pelos seus subordinados e pelo seu rei. Por causa de Naamã, muitas investidas a Síria levou a vitória para casa. Meus queridos irmãos, mas o que Naamã, muitas vezes, nós nos vemos nesta mesma situação, que nós escondemos coisas que não é para demonstrar para as pessoas. Às vezes, querido, você está com o teu coração arrebentado, a tua mente te devora pelas madrugadas, pelo dia,
Tamanha é a opressão do inimigo. Todas as doenças, elas trazem resultados negativos. Aquela doença, queridos, incomodava Naamã, porque sabe, Naamã, parecido com Jó, se coçava com os cacos de teio. Não é verdade? Naamã, ele no primeiro momento ele não demonstrava aquela doença para os seus soldados, mas lá no convívio da sua família, a esposa, talvez ela já não dormisse mais na mesma cama, no mesmo leito. Vejo que em determinada batalha contra Israel, eles levam cativo uma menina, uma mocinha, e ela vai para a casa de Naamã trabalhar como uma serviçal. Vejam bem, queridos, a palavra de Deus, ela diz que aquela serva, diz a mulher, a esposa de Naamã, quem me dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Porque se estivesse na presença do profeta, ela sabia que ele opraria. Meus queridos, o profeta em Samaria, ele era um homem muito importante. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem que tinha contato direto com o rei. O rei dialogava com o profeta. Mas interessante que aqui você não ouve falar qual era o rei na época de Naamã, na época do profeta Eliseu. Mas no versículo 39, 38, 39 nós encontramos a personalidade do rei Acabe. E nós sabemos que o rei Acabe era um rei que havia cometido pecados. O rei que trouxe uma mulher, Jezabel, de um outro reino, que não adorava Deus e que adorava deuses estranhos. E que esta mulher contaminou toda a nação do território de Israel. Ela contaminou a religião, ela contaminou os preceitos de Deus, a adoração de Deus dentro do templo. E o rei Acabe, meus queridos, deu toda a liberdade para esta mulher. Mas havia um homem de Deus naquela terra. Amém? Havia um homem de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, em determinadas épocas, sempre Deus levanta alguém para fazer a parte que deve ser feita segundo a sua vontade. Aquela menina, por ocasião da guerra, ela foi levada como escrava, como uma serviçal, para servir na casa daquele homem. Quantas vezes ela viu aquele homem doente, leproso, mas quando ele se apresentava na frente do exército, ele se fardava, colocava suas vestes, montava seu cavalo branco, segundo a história diz que ele tinha um cavalo branco. E ele era imponente e todo mundo admirava ele, porque quando iam para a guerra na mãe, ele ia na frente, e os inimigos da Síria, eles temiam aquele homem. Aquele homem era forte, arrogante, impetuoso. Mas quando a esposa dele ouve aquilo que a menina relata para ela, imediatamente ela vai a ele. E ele imediatamente vai ao rei que estava em Samaria. Então o homem escreve cartas ao rei de Israel. Todos nós sabemos essa história. E ele pega a carta e vai a Israel. E a palavra de Deus diz que ele leva ouro e prata e vestes festivais. Ele levou muito dinheiro, meus queridos irmãos. Ele levou muito dinheiro junto com aquela carta quando se apresenta para o rei. Eu imagino que, em sendo o rei Acabe, era um homem arrogante, até porque Síria e Israel viviam em combate, em disputas territoriais, em disputas comerciais. Outrora, todas as 12 tribos, os reinos de Israel e Judá, dominavam aquela região de uma forma militar e econômica. Agora,
A Síria havia, depois do reinado de Davi, saído debaixo do jugo de Israel e começou a atacar Israel. É por isso que numa dessas batalhas, essa moça é levada para a Síria a ser serviçal da casa do grande homem do exército da Síria chamado Naamã. Esse homem, quando ele chega em Israel e apresenta a carta ao rei, você imagina a arrogância do rei lendo aquela carta, rasgou as suas vestes. Queridos, muitas vezes as autoridades elas não têm a sabedoria do que o homem de Deus tem sabedoria. Manda que ele venha a mim. Quando Naamã e toda a sua grande comitiva se dirigiram à casa aonde estava o profeta Eliseu, Eliseu dá uma ordem aos seus moços: vai a ele e diga para que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e ele será o quê? Curado. Amém? Aquilo causou tanta indignação em Naamã, porque Naamã esperava o que muitas vezes dentro da igreja as pessoas esperam que o profeta faça um griteiro, sapateie, vire cambota, e isso não acontece, porque o profeta Eliseu sabia que não precisava fazer nenhuma encenação. O que o profeta sabia, e vamos analisar, que ele queria testar a fé daquele homem lá fora. Então quando Geazi chega a ele e fala para ele: olha, meu Senhor mandou dizer para o Senhor que vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes que o Senhor vai ser curado. Aquele homem esperava que o profeta Eliseu saísse, pusesse as mãos sobre ele e gritasse em nome de Jesus, fizesse algo que ele esperava. Eu quero dizer que Deus quer te curar, mas não da forma que você espera. Deus quer restaurar a sua vida, mas não do jeito que você quer. Deus quer restaurar, mas quer testar a tua fé. Amém? Aquele homem não conhecia a palavra fé. Aquele homem não acreditava a não ser em Rimon, o Deus do seu exército, o Deus da sua nação. Mas ele havia ido porque sabia que em Samaria tinha um profeta. Como ele soube? Através daquela menina que era temente a Deus. Vamos comparar aquela menina que ela não desistiu de ser crente. Muitos crentes, irmãos, quando são levados a uma situação difícil, se desviam, esquecem do Senhor, viram as costas por qualquer motivo, não vão mais na igreja, qualquer motivo, cria uma situação, aquela mulher não se desviou. E na primeira oportunidade, ela mostrou quem era o Deus de Eliseu. E quem era Eliseu nas mãos de Deus. E aquele homem sai raivoso dali, indignado. E ele diz: olha, eu vou mergulhar nas águas desse rio lamacento. Lá na Síria tinha 2 rios, né? 2 rios de águas limpas, 2 rios de águas cristalinas, que era Abana e Farfá. Mas ele foi convencido, escutem, foi convencido a mergulhar no rio. Você imagina ele entrando no primeiro momento meio contrariado naquela água barrenta. Até hoje, se você vê as imagens na atualidade do Rio Jordão, é uma água marrom, igual nos nossos rios quando chove. Ele mergulha uma vez. Mas como é que ele mergulhou? Ele subiu no barranco e se atirava lá 7 vezes? Ou ele entrou e se afundou 7 vezes? Não importa. Isso não tem importância. Tem importância que quando ele começou a se afundar, ele começou a crer. Cada vez que ele se afundava na água, ele tinha esperança. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez e ele levantou daquelas águas não muito limpas, a sua pele parecia pele de criança. Aleluia! Queridos, às vezes nós precisamos mergulhar
7 vezes na oração, para que esta lepra que está dentro de ti vá embora. E não é quando você quer, é quando Deus chama para você fazer. Eu quero dizer nesta noite que tem pessoas que vão ser curadas aqui na igreja nesta noite. O que mais te atinge, o que está dentro do teu coração. Talvez você tenha uma doença no teu corpo e você queira que seja curado. Se você crê, a Bíblia diz que aquele que crê receberá a graça de Deus, que é a salvação, mas aquele que não crer será condenado. Você que chegou aqui na igreja, você veio aqui com o propósito de fazer uma campanha, dizendo: Deus, eu quero um milagre até o 7º dia desta campanha, quero ser curado, eu quero que fulano ou fulana seja curada, seja libertada. Eu quero, Pai, fazer esta campanha porque eu creio que o milagre vai vir do céu. Assim como Naamã foi curado, a minha vida, a minha família, o meu casamento, a minha filha, o meu filho, a minha saúde vai ser restaurada. Aleluia! É por isso que Jesus nos ensina através do apóstolo Paulo, porque Paulo sabia deste milagre de Naamã. Eu quero dizer que eu e você, nós sabemos, e quando nós sabemos, nós podemos falar a palavra que Paulo falou, a frase. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Porque na época de Naamã, Jesus ainda não havia vindo, mas ele já existia, porque a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e viveu entre os homens. Ou seja, Jesus já está aqui nesta noite. Jesus já estava na época de Naamã, Jesus já estava no princípio, e Jesus já está aqui nesta noite com o mesmo poder que ele curou o cego lá de Jericó. Hoje ele quer curar a tua ferida. Se você é cego, peça para Deus para que você enxergue. Mas se você é manco, peça para que Deus te cure. Mas se você está doente, peça para que Ele te sare. Qual é a maior doença da sua vida? Qual é a sua aflição? O que está te incomodando? O que está te perturbando? É financeiro? É doença? É relacionamento? É problema na sua família? É problema no seu trabalho? É problema na sua casa? Ou é problema dentro de você que você não consegue dominar? Nesta noite, meu querido, minha querida, eu creio, porque nesta madrugada eram 4h19 quando eu levantei e eu fui ler a palavra de Deus. Eu fui ler esta palavra dizendo: Deus me usa nesta noite. E quando eu voltei, eu dormi de novo, e a palavra de Deus trabalhou no meu coração. Eu sonhei que um Deus que me usava como instrumento dele, como servo dele, para Deus curar pessoas aqui na igreja. Eu não vim aqui, irmãos, para fazer um discurso. Isso aqui não é um discurso. O que eu falo não é de mim mesmo. O que eu falo vem lá do alto. E os homens escreveram aqui de uma forma inspirada, que é a palavra de Deus. Creia, meu amado, se você duvidar, a tua fé não pode ser tão pequena que você duvide daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ora, fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que nós ouvimos a palavra e cremos pelo poder da palavra de Deus. Porque essa palavra, ela cura. Esta palavra, ela restaura. Esta palavra, ela abençoa. Esta palavra, ela ressuscita mortos. Esta palavra liberta da doença, da enfermidade, liberta, papai querido, da possessão do inimigo, liberta da obra maligna, do saravá, da feitiçaria, da macumbaria. Esta palavra liberta de todo e qualquer trabalho pago pelo mal, para o mal, para
mal, porque esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito e discerne as juntas e medulas e é apta para conhecer, entender, compreender a tua mente e a intenção do teu coração. Aleluias. Abre o teu coração nesta noite e diga: Senhor, eu que estou aqui nesta noite, eu preciso, Senhor, que esta palavra seja remédio, seja medicamento para a minha vida, seja medicamento para tudo isso que está acontecendo nestes últimos dias, nestes últimos tempos. Esta é a palavra. Você não pode ser como era Naamã. Naamã era arrogante, ele não acreditava, ele via o exército de Israel como inimigo, mas quando ele saiu das águas, quando ele foi na presença do profeta, ele levou terra de Israel, ele prometeu que quando ele entrasse lá no templo de Rimon, ele não estaria adorando mais aquele Deus, mas ele estaria adorando ao Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que tem o poder de curar, o Deus que tem o poder de libertar, o Deus que tem o poder de restaurar. Ele é o Deus que está na minha vida, é o Deus que está sobre a sua vida, é o Deus que está esperando uma ação sua, uma ação de fé, talvez uma ação de arrependimento, de voltar atrás e dizer: eu me arrependo, eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que eu não devia, eu fiz coisas que não poderia fazer, eu fiz, mas nesta noite eu me jogo nos pés de Jesus e eu mergulho 7 vezes neste rio Jordão espiritual e eu me levanto daqui renovado, libertado, curado, sarado, para que o Senhor compreenda e entenda que eu estou aqui para a vontade dEle e fazer a vontade dEle, e para que a minha vontade de cura, de libertação seja alcançada pela graça de Jesus. Você já parou para pensar que aquele homem já não era mais o mesmo? Porque quando ele saiu do rio, ele olhou para o corpo dele e ele pensou: quantas vezes eu fui lá no templo do meu Deus e ele não fez nada. O Salmo 125 diz que muitos servem a Deus, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. O meu Deus eu não vejo, mas eu creio que Ele existe. O meu Deus eu não vejo, mas eu estou sentindo a presença dEle. Aleluia! Sinta a presença daquele que te trouxe aqui nesta noite. Ainda que seja difícil, ainda que o teu mundo pareça que o teu mundo é tão pequeno que nada existe ao redor, saiba que o universo é grande, o universo de Deus ele é imenso, o universo de Deus ele é imensurável, incompreendível e incompreensível pela vida humana. E é um Deus tão grande, mas tão grande, mas se torna tão pequeno para habitar dentro de você, que é templo do Espírito Santo, para habitar dentro de você, que é morada do Altíssimo, casa de Deus. Aleluia. Receba o poder de Deus nesta noite. Você que veio aqui para receber, você que veio aqui para interceder. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado, ele intercede diante do Pai por cada um de nós. Ou seja, um advogado ele peticiona as causas diante de Deus. Fulano de tal está passando por uma situação tal, de acordo com o artigo tal, com o versículo tal. Aleluias. Eu peço que ele seja curado, que ela seja restaurada, que ela seja liberta, que ele seja liberto, que ele seja curado, e que a situação tal seja resolvida. Aí imagina Deus como juiz, escrevendo lá no rodapé da última folha: eu defiro o teu pedido em prol de fulano, de fulana, de fulano. Aleluia! Daniel orou 21 dias, mas no primeiro dia a oração de Daniel furou as barreiras do exército inimigo, do exército da Síria. Ou seja, os príncipes da Pérsia, melhor dizendo,
E Deus ouve a oração e diz para Gabriel: Gabriel, vai lá e entrega essa mensagem para Daniel. Quando Gabriel desce do céu, ele é barrado pelo exército inimigo, pelas hostes que agem nas regiões celestes. E a Bíblia diz que então vem o arcanjo Miguel e seus exércitos, e eles pelejam com os príncipes, ou seja, os demônios da Pérsia. E a mensagem chega a Daniel, e quando o anjo vem chegando próximo de Daniel, Daniel ouve o barulho de muitas águas, um barulho muito forte. E quando o anjo chega à presença de Daniel, Daniel desmaia, cai por terra, fica todo molengo. O anjo: firma teus pés. Levanta, Daniel, homem muito amado de Deus. Eu estou entregando essa mensagem para ti nesta noite. Você veio aqui nesta noite tipo Daniel, que orou e pediu socorro para Deus, porque aqueles que são de Deus, eles sofrem as perseguições, ou seja, perseguições das pessoas, dos seres humanos, mas também as perseguições espirituais. Porque, querido, que essas coisas acontecem na vida do cristão é porque nós vivemos no mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno, e enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos às tentações deste mundo. Naamã, ele estava ali cheio de lepra, mas quando ele saiu do rio, ele se encheu de fé, ele se encheu de graça. Eu não vou mais adorar aquele Deus que não faz nada, mas eu vou adorar o Deus de Israel, que cura, que ressuscita, que liberta, que sara e que abençoa. Este Deus é que nós estamos anunciando aqui nesta noite. Uma coisa é certa, aquele general nunca mais foi o mesmo homem. Você imagina ele voltando para dentro da sua casa, a sua mulher olhando para ele: mas cadê a doença? Cadê a doença? Cadê a doença? E aquela serva dizendo assim: eu falei que o meu Deus é poderoso, eu falei que o meu Deus é poderoso, eu falei que o meu Deus pode todas as coisas. Quantos daqueles soldados que acompanhavam na comitiva glorificaram o nome daquele que reina e vive para sempre? Queridos, quando nós não conhecemos o poder de Deus, nós somos igual a Naamã, nós somos igual aos soldados da Síria. Mas quando Deus opera um milagre num de nós, nós cremos que esse Deus pode fazer todas as coisas. Ei, você que veio aqui nesta noite, que está doente, enfermo, eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você venha aqui na frente, mas eu quero lançar um desafio de fé. Só vem aqui na frente quem vai ser curado. Quem estiver duvidando, não venha, por favor, não venha. Mas aquele que crê, aquele que acreditar, e aquele que tiver a mesma fé que Naamã teve, não quando ele estava preparando a água, mas a fé que Naamã teve quando ele saiu da água, saiu do seu lugar e veio aqui dizer para Jesus: eis-me aqui nesta noite, esta lepra que tem incomodado a minha vida, tem incomodado a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha, a minha casa, o meu trabalho, hoje ela vai bater em retirada, porque aquele que pode todas as coisas está aqui para curar, para sarar, para libertar e para te abençoar. Aleluia, aleluia. Fecha teus olhos agora. Nós vamos entrar no campo espiritual, nós vamos entrar no Rio Jordão. Nesta noite nós vamos sair de lá molhado, talvez embarrado, mas curado, sarado, libertado em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, Espírito Santo, oh Deus poderoso, Santo, não vou tocar em ninguém, nós não vamos ungir ninguém, até porque é preventivo. Não precisa te tocar em ninguém para ser curado. Ninguém foi lá colocar a mão na cabeça de Naamã. Naamã só obedeceu, Naamã só obedeceu, e mesmo assim ele foi instigado a obedecer. Mas depois que ele saiu da água, ele olhou para trás e disse: como eu estava errado, como a minha mente via as coisas de uma forma diferente, como eu estava errado. Ele chegou ali, general, ele chegou ali,
lavar o seu espírito. E você que está aqui nesta noite, se você quiser colocar a tua mão sobre a cabeça, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, e segundo a palavra de Deus, e desimporando as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu não vou impor, não vou pedir para os irmãos que são obreiros impõe a tua própria mão, porque o Senhor vai usar a sua mão, o Senhor vai usar a palavra de Deus para libertar. Aleluia. E aonde houver a doença, coloque a tua mão onde está a doença. Não, para você que não a doença está na tua garganta, está nos teus olhos, ela está nos teus ouvidos, ela está na sua barriga, ela está na sua coluna, ela está no seu pé. Aleluia! Coloque aí. Deus vai restaurar a sua saúde, seja ela mental, seja ela física. Não olhe para mim, não duvide, porque o Espírito Santo nessa madrugada, Deus me mostrava pessoas colocando as mãos sobre a cabeça, sobre o lugar da enfermidade, e sendo curado. E eu quero nesta noite dizer, Deus, eu não estou gritando, eu não estou falando coisas de mim, eu sei que quem vai curar. Então, para que o Senhor peça, e que o homem é um homem de cura, em nome de Jesus, desça dos céus o poder dele sobre a vida, sobre a mão, sobre o corpo, sobre a cabeça, sobre essa doença. Em nome de Jesus, vai recebendo o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. O poder de Deus está. Pode continuar louvando. O poder de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, vai queimando esta doença e enfermidade bem onde você está. O Espírito Santo, ele tem o poder de causar uma sensação de anestesia, uma sensação, aleluia, de calor sobre o teu corpo, uma sensação, aleluia, de poder. Você vai sentir o poder do Espírito Santo tocando o teu corpo. Aleluia. Hoje Deus está curando. Aleluia. Jesus está no meio do seu povo. É o Deus da pluralidade de poder. Elohim é o Deus que criou os céus e a terra. Elohim é o Deus que cura, que restaura, que batiza no Espírito Santo, que perdoa pecados. Em nome de Jesus eu estou pedindo que este corpo seja curado, que este corpo estranho aí dentro do teu corpo vá ter retirado agora. Em nome de Jesus, vá te retirar agora. E se tem obra de feitiçaria, e se tem obra paga para candomblé, para voodoo, para feitiço, vá ter retirar. Eu ordeno que você se cale, sai, pega toda esta imundícia que foi feita. Impedirá o anjo de Deus de voltar a voltar por cima, ele cumprir o que prometeu.
inflamação nas Esquecemos que o meu juntas, Deus é um inflamação na Deus pele. Aleluia, essa sobrenatural. lepra vai embora. O Deus que dá valor a quem o mundo Aí coisas que estão guardadas no subconsciente, no inconsciente, Jesus liberta para que o consciente não Às traga mais vezes a essas gente lembranças. erra, Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Todo mal, toda garra, toda mão suja do inimigo. Pessoas que comeram coisas feitas para que não fosse comida. Mas irmão levou e comer, colocar na boca e comer. Nesta noite seja desfeito. Este mal vai embora. Este vai embora. Este mal vai embora. Trabalho que fizeram para destruir a tua paz, tirar o teu sossego, tirar a tua alegria, tirar o amor do teu coração. Em nome de Jesus, vai embora. Vai embora. Pelo caminho você veio, por 7 você vai bater retirada, porque aquele que está em mim é mais poderoso que eu, diz a palavra. Aleluia! Aquele que está em mim é mais poderoso do que aquele que está lá no mundo. Não pare de orar, igreja. Levante a tua voz. Levante a tua voz. Diga, Jesus, diga, Jesus, eis-me aqui. Diga, Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui, Jesus. E eu creio, Jesus. Diga, eu creio que este mal, esta doença, esta doença vai embora. Em nome de Jesus, vai embora. Toda perturbação na tua casa, toda perturbação lá na tua casa, na tua mente, vai embora agora, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, agora você está dentro das águas, isso aqui é simbólico, mas é espiritual, você está dentro das águas, você já mergulhou 6 vezes, aleluia, o teu milagre está para chegar, você crê, diga, Jesus, eu creio, e agora, eu vou mergulhar mais uma vez, e nesta vez, o problema vai embora, a doença vai embora, a dor vai embora, a perturbação vai embora, e em nome de Jesus, mergulhe e levante e diga, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Jesus Todo-Poderoso e Santo, oh Deus poderoso, seja repreendido toda obra do inimigo. E agora nós glorificamos, aleluia. Papai querido, nesta noite nós não temos uma mula para levar 2 cargas de terra daqui, não, porque nós já temos a tua palavra. Jesus querido, nós não vamos mergulhar nas águas do rio, porque o Senhor Jesus já foi batizado lá e levou sobre si na cruz do Calvário as nossas doenças. Oh, aleluia. Nós não vamos adorar a Deus num tempo estranho de irmão. Nós estamos adorando num tempo aonde Deus se faz presente, aonde Jesus se faz presente, aonde o Espírito Santo se faz presente, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, que esta oração, que esta fé seja vitória, seja conquista, seja graça, seja libertação e seja bênção do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga, eu recebo a cura. Diga, eu recebo a cura. Diga aí, eu recebo a libertação, eu recebo o milagre, eu recebo a graça de Deus. Em nome de Jesus, eu também recebo a graça de Deus sobre a minha vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Que depois do 7º mergulho vai ter um 8º culto, que as pessoas vão vir dar seus testemunhos aqui. Aleluia.
porque você vai relatar. Talvez você não sentiu o que Deus começou a fazer na sua vida. Tem coisas que Deus só dá o primeiro passo para abençoar. E você vai ser restaurado e curado. Tá bom? Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua casa. Quero repetir.